O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa e então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente. Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória dos santos irmãos Marta, Maria e Lázaro. É uma memória que foi modificada pelo Papa Francisco, dando, nesse dia que tradicionalmente é o dia de Santa Marta, uma comemoração também dos outros dois irmãos. E aqui nós vemos o modelo da igreja. Por quê? Porque nesses três irmãos, nós encontramos aquela característica básica da fraternidade que deve ser a igreja. Irmão, isso, fraternidade. Fraternidade ao redor de Jesus. Ou seja, saber que Jesus é o ponto de referência desses três irmãos. O Evangelho de São João, no início do capítulo 11, que é esse capítulo que nós lemos aqui, que fala da ressurreição de Lázaro, ele diz assim: Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. É interessante nós notarmos que na lista, Marta aparece por primeiro. Na lista do amor, o que é de se espantar, porque, claro, diante do elogio que Jesus fez a Maria, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte. Como é que nós vemos então o relacionamento desses três irmãos naquilo que é a variedade da igreja? Bom, os santos padres, São Gregório Magno, vê em cada irmão um aspecto da igreja. Primeiro, Lázaro. Lázaro, ele é, sem dúvida nenhuma, o pecador que morre com o pecado mortal e que é ressuscitado por Jesus. Na pessoa de Lázaro, então, nós encontramos aquela realidade de que, pelos pecados mortais, nós morremos. E Jesus, pelo perdão, nos ressuscita. Essa verdade precisa ser meditada, precisa ser vista. E nós encontramos nessa fraternidade de Marta e de Maria enlutadas pelo irmão, cheias de tristeza pela morte do irmão, a tristeza que deve estar em todos os membros da igreja, de vermos irmãos em pecado mortal. De vermos, sim, irmãos nossos, irmãos de sangue, sim, porque irmãos de sangue derramado na cruz. O mesmo sangue que foi derramado na cruz por nós, foi derramado por esses irmãos que estão em pecado mortal. E quando Jesus
tiram a pessoa do pecado mortal quando, na confissão, o sacerdote ergue a mão e diz: eu te absolvo, reconciliando aquela pessoa com Deus. De fato, no sacramento da confissão está acontecendo um milagre muito maior do que a ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque Deus está passando a pessoa da realidade natural para a vida sobrenatural. E se é um milagre fazer ressurgir a vida natural, um milagre maior é fazer ressurgir a vida sobrenatural. A vida natural, ela pode ressurgir, sei lá, por artifícios médicos, né? A pessoa está lá, parou o coração, o cérebro, eletroencefalograma plano, nossa, morreu, mas os médicos vão lá, dão uns choques, fazem massagem, né, na pessoa, etc. E pode acontecer da vida voltar, não é isso? Pode acontecer essa ressuscitação, que não é bem ressurreição, mas esse recobrar a vida. Mas nenhuma técnica humana, nenhum esforço humano seria capaz, minimamente, de fazer surgir a vida sobrenatural. A vida natural, os nossos pais podem transmitir aos filhos, na união do marido e da mulher, não é isso? Acontece de os pais transmitirem vida natural aos filhos, mas ninguém de nós, por esforços que fizéssemos, seríamos capazes de fazer surgir a vida sobrenatural numa criança através do batismo. Só Deus é capaz de fazer isso, porque é Ele quem batiza, é Ele quem age no batismo, é Ele quem age na confissão, é Ele quem dá a graça. Somente Jesus, autor da graça, é capaz de fazer esse grande milagre, de fazer com que uma pessoa que não tem vida sobrenatural receba ou recobre esta vida sobrenatural. Então, Lázaro é este. Lázaro somos todos nós, se um dia pecamos em pecado mortal e perdemos a vida. Jesus nos ressuscita. Marta e Maria são essas pessoas da igreja zelosas que, cheias de tristeza, rezam pelos que precisam de conversão, rezam pelos que precisam do retorno à vida. Maria, através da vida contemplativa, através da oração, através do oferecimento, através da intercessão. Marta, através da ação do governo da casa. É interessante nós notarmos que Jesus não foi hóspede na casa de Maria e de Lázaro. Jesus foi hóspede na casa de Marta. Os evangelhos insistem nessa ideia que a casa era de Marta. Não porque os outros dois não morassem lá, mas porque era ela quem governava a casa. Portanto, a preeminência de Santa Marta sobre os dois irmãos se dá, como na igreja, se dá a preeminência dos pastores, ou seja, o Papa, os bispos, os padres, podem não ser os mais santos e mais contemplativos, mas são aqueles que governam a casa. E é exatamente aqueles que governam a casa é que servem a Jesus. Esse receber Jesus na casa de Santa Marta é algo precioso, porque no Antigo Testamento, Deus, querendo que nós recebêssemos seu Filho Jesus um dia, enviou anjos. E então, os patriarcas do Antigo Testamento foram se acostumando a receber anjos para que um dia Marta pudesse receber Jesus. E assim também nós, no Novo Testamento, quando recebemos um pobre, quando recebemos uma pessoa necessitada, quando recebemos um pecador de volta na igreja, nós estamos recebendo Jesus que está naquela pessoa. Sim, está naquela pessoa porque Jesus assim prometeu e assim quis. Mas Marta recebeu ele
pessoalmente. Então vejam a grandeza de Santa Marta. Tanto aquilo que foi prefigurado, como aquilo que veio depois, encontra-se em Marta a sua plena realização. Ela recebeu Jesus de fato. E ao receber Jesus de fato, ela recebe Jesus e serve a Jesus. Aqui nós vemos a figura, em Marta, a figura dos sacerdotes que governam a casa, que governam o corpo de Cristo, que é a igreja, e que servem. Rezemos para que os nossos sacerdotes, padres e bispos, tenham uma vida espiritual, não sejam Martas agitadas, né? Mas que saibam governar a casa e ter vida interior, ter vida de quem escolheu aquilo que não lhes será tirado. Mas aqui, nem por isso deixamos de dar a preeminência a Marta e àqueles que são os que governam a casa do Senhor. E finalmente Maria. Maria que tem vida contemplativa. Maria que tem a vida de se ofertar a Deus na oração e estar se alimentando da palavra de Deus. No entanto, assim como os outros dois irmãos, Maria também tem defeitos a serem corrigidos. Quando Jesus chega, Lázaro está morto. Marta, a agitada Marta, porém, a cheia de iniciativa Marta, vai até Jesus. Maria fica para trás. Porque quando se trata de serviço e de trazer o Lázaro de volta para a vida, Marta vem à frente. São sacerdotes que deveriam estar já imediatamente prontos para fazer e para agir atrás dos pecadores. Mas também os contemplativos, também as pessoas de vida contemplativa deveriam ter essa vitalidade de ir atrás dos pecadores como verdadeiros missionários. É exatamente por isso que a igreja escolheu Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier como os patronos das missões. Aquele que põe a mão na massa é a Marta, São Francisco Xavier, e aquele que reza é a Maria, Santa Teresinha do Menino Jesus. As duas realidades se completam em busca dos pecadores nas missões. A igreja, então, ela é prefigurada nesta realidade. Mais do que prefigurada, ela é realizada. A casa de Marta, com Maria e Lázaro, é um verdadeiro modelo da igreja, onde ao redor de Jesus se instaura uma família. Este amor de Jesus, é importante lembrá-lo, é antes de tudo uma iniciativa do próprio Jesus. Como em tudo na vida espiritual, a iniciativa é de Deus. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Este amor de Jesus, esse amor de eleição, esse amor de predileção, é que caracteriza a igreja. Somos amados por Cristo. Nem por isso deixamos de ter que fazer essas conversões e essas mudanças de nossas vidas. Quando Jesus, diante do túmulo de Lázaro, chora, todos dizem: vede como ele o amava. Vede como ele o amava. Portanto, meus irmãos, nós, pobres pecadores, que somos irmãos de sangue, porque o Cristo derramou o sangue por nós, sigamos o modelo da casa de Marta, Maria e Lázaro e sejamos esta igreja fundada no Cristo que nos ama.